Olá, galerinha do YouTube. Aqui é o professor Gerdau Marques. Eu estou trazendo hoje para vocês mais uma videoaula de matemática para as turmas de sétimo ano. Pessoal, hoje nós iremos, aqui vocês conseguem visualizar a capa do nosso livro, A Conquista da Matemática. E hoje nós iremos abordar circunferência, tá bom? Tá lá no capítulo 5 do nosso livro, A Conquista da Matemática. Então, pessoal, a gente vai falar sobre circunferência, tá? O que é que vem a ser a circunferência? É a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que tem a mesma distância de um ponto fixo deste plano. Tá? Então, essa aqui é a definição de circunferência. Esse ponto fixo é chamado de centro da circunferência, que no nosso caso aqui é esse ponto aqui, ó, ponto O. A distância constante é o comprimento do raio, tá? E é indicado pela letra R. Então, essa distância que vocês conseguem visualizar aqui, ó, pessoal, essa distância é o que nós chamamos de raio, tá bom? Que é o nosso raio, é a distância que vai do centro até a borda da circunferência. Então, é o raio, ok? Dando continuidade, nós temos o seguinte. Observe as figuras seguintes, alguns elementos de uma circunferência. Então, pessoal, aqui a gente consegue ver o seguinte. Nesse primeiro item, qualquer segmento que une o centro a um ponto da circunferência chama-se raio. Ó. Um segmento que une o centro a qualquer parte da circunferência é chamado de raio. E qualquer segmento que une dois pontos distintos da circunferência chama-se corda. Tá? Segmento que encontra dois pontos da circunferência, tá? Nós chamamos de corda. E a corda que passa pelo centro da circunferência é chamado de diâmetro. Se vocês observarem, pessoal, é o seguinte. O diâmetro vai ser o quê? Duas vezes o raio. Ó. O diâmetro vai ser igual ao raio mais o raio, tá? Raio mais o raio. Então a gente pode dizer que o diâmetro é igual a duas vezes o raio, ok? Então já é um conceito que vai nos ajudar nesse assunto. Observe também que a medida do diâmetro D ela é igual ao dobro da medida do raio, né? Foi o que eu acabei de falar. Então o diâmetro vai ser igual a duas vezes o raio, tá? Aí, pessoal, o número π. Vamos lá ver esse número tão famoso na matemática, né? Imagine que as três circunferências da figura a seguir foram cortadas no ponto indicado pela tesoura. Aqui nós temos a tesoura e ele cortou essas três circunferências. E a linha azul, a linha horizontal, representa que as circunferências foram esticadas, dando origem ao segmento de reta. Tá? Então, a medida de cada segmento, deixa eu só puxar um pouquinho, cada segmento obtido representa o comprimento de suas respectivas circunferências. Tá bom, pessoal? O comprimento da circunferência verde, da azul e da roxinha. Tá? Então, nós temos o seguinte. Podemos estabelecer uma relação entre a medida do diâmetro e o comprimento da circunferência. Essa relação é obtida dividindo-se o comprimento da circunferência pela medida do seu diâmetro. Tá, pessoal? Então, quando a gente faz essa divisão, né, aqui nós temos uma cédula, uma moeda de R$1. Então, fazendo essa divisão, pegando o comprimento da circunferência e dividindo pela a medida do diâmetro, a gente vai encontrar sempre um valor aproximado, 3,14, 14,28, tá? E nós temos já as medições de uma lata de suco, né? Ou lata de refrigerante. Então, nos dois exemplos, ao dividirmos o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro na mesma unidade, encontramos sempre um número maior que 3. Tá? Então, aproximadamente 3,14. Pode-se verificar que esse fato se repete para qualquer circunferência, ou seja, dividindo-se a medida do comprimento de uma circunferência pela medida de seu diâmetro, obtém-se sempre o mesmo valor. Então, esse valor constante representa um número muito importante em matemática, o número π. E ele é representado por essa letrazinha grega aqui, tá, pessoal?
Então nós temos o seguinte, colocar aqui em linguagem matemática, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro vai dar igual ao π, tá? Então, desta fórmula aqui, pessoal, e o π é 3, né? Aqui o valor aproximado do π, a gente tem aqui, o π é 3,14, 15, 92, 65 e assim continua. Ele é um número irracional, ele vai ter infinitas casas decimais, tá bom? Não tem fim. Então aqui nós temos as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, as 8 primeiras casas decimais, tá? Então, pessoal, desta fórmula, ó, nós podemos retirar outras, né? Então, nós temos o seguinte, que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro vai ser igual ao π. Se nós pegarmos e multiplicarmos meio pelos extremos, a gente vai ter comprimento vezes 1, fica comprimento, vai ser igual ao diâmetro vezes o π. Só que o diâmetro, nós sabemos que o diâmetro é o que? É 2 vezes o raio, né, pessoal? Então, o comprimento de qualquer circunferência vai ser 2 vezes o raio vezes o π. Vocês vão encontrar em alguns livros da seguinte maneira: 2 vezes π vezes o r, tá bom? Então, pronto. Quando eu quero encontrar o comprimento de uma circunferência, eu só pego e multiplico 2 vezes o valor do π, que geralmente quando não é dado o seu valor, ele vale 3,14, viu? Vezes o raio, tá? Então aqui é uma forma de encontrar o comprimento da circunferência dados, né, o diâmetro, o raio, tá ok, pessoal? Aí nós temos o seguinte, logo depois na página 190, nós iremos ter algumas questões, né, da 1 até a questão 11 para vocês treinarem esse assunto, tá bom? Então a gente vai ter aqui para vocês darem uma treinada neste assunto, página 190, da questão 1 até a questão 11. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade. Valeu, galerinha!